sobre Hebreus 4:13, que nenhuma coisa está encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. Você não vai prestar conta com aquele que você consegue esconder. Você não vai prestar conta com aquele que você consegue enganar. Você não consegue prestar conta com aquele que você consegue mentir. Você não vai prestar conta com aquele com uma vida de aparência, você consegue iludir e enganar. Porque a vida de aparência, ela engana. A vida nos palcos da vida, ela engana. Mas os bastidores da nossa vida, Deus conhece. Verdade. Deus sabe. É verdade. Não adianta eu querer ser o que Deus sabe que eu não sou. Verdade. Não adianta eu querer manifestar uma espiritualidade que Deus sabe que eu não tenho. Verdade. Não adianta eu manifestar uma luz que diante dos homens brilha, mas diante de Deus chega como treva. Não adianta, porque isso não nos leva a lugar nenhum. E aí eu falei que não importa como o pecado ele é praticado. Não adianta e não importa como o pecado é praticado. Se não confessar, vai ser manifesto. Verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós caminhamos na Bíblia, nós vemos que todos que pecaram e tentaram esconder o seu pecado foram envergonhados. Porque, olha o que Hebreus 4:13 diz: não há criatura encoberta diante de Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Aleluia. Não adianta eu querer encobrir algo do homem se eu não vou prestar conta com ele. Não é com ele que eu vou prestar conta. Não é com ele que eu vou, querido, um dia ter que encarar os olhos. Mas um dia, pode botar bem baixinho, irmão. Um dia, se não atrapalha a gravação aqui. Um dia, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Então pode ser bem secreto, bem escondido, bem confeccionado como o pecado de Caim. Vai ser descoberto. Verdade. Pode ser como o de Acã, que pelo desejo de uma aposentadoria adiantada, ele tomou uma cunha de ouro e uma capa babilônica e foi envergonhado e trouxe desgraça para si e para a sua família. Pode ser sobre o efeito do álcool, como Belsazar, que fez uma grande festa e tomou as coisas sagradas e fez festa com coisas sagradas. Aí uma mão vem e escreveu na parede: Mene, mene, tekel, pazim. Foste pesado na balança de Deus e fosse achado em falta. Dividido será o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Ninguém conseguia decifrar. Daniel foi lá e decifrou. Pode ser igual ao pecado de Davi, que quase ninguém percebeu. Se não for confessado, vai ser exposto. Além de ser exposto, todo o período, querido, do pecado inconfesso, a pessoa sofre. Verdade. Porque todo dia a consciência dele pesa. Aleluia. O salmista Davi diz que ele sofreu tanto que todo dia o pecado dele estava diante dos seus olhos. E a dor era tanta que ele usa uma figura de linguagem que ele sentia dor até nos ossos. Por ele ter sido ingrato com Deus. Por ele ter tentado esconder de Deus o seu pecado. Tentar viver uma vida de aparência. Porque o povo aplaudia Davi. O povo estava exaltando Davi. E Deus olhou para ele e viu sua miséria. E o amor de Deus foi tão grande que Deus enviou um profeta para que o seu pecado fosse revelado. Pode ser por influência de uma mulher, como foi Acabe,
que matou a Nabote, porque ele era invejoso e queria a vinha de Nabote. Pode ser como Sansão, com relutância. Pode ser como o apoio das autoridades, como foi o de Judas, que se vendeu, né? Que se rendeu à sua própria avareza. Pode ser feito por amor ao dinheiro, como Geazi, que também queria uma aposentadoria adiantada. Foi lá e desejou todos os presentes que Naamã quis oferecer para o profeta e ele não quis. Pode ser feito, querido, de qualquer forma. Vai ser exposto. Saiba disso, querido. Tenha consciência disso. Toda pessoa que é humilde sabe que diante de Deus ninguém se esconde. É verdade. Cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Aleluia. Pastor, e se não for descoberto? Naquele dia vai. É verdade. Porque diz que nenhuma coisa fica encoberta diante dele.